Então, estamos aqui outra vez para mostrar mais uma experiência das viagens que a gente faz aí pelo mundo afora. E no dia de hoje eu quero falar sobre a minha viagem a Santiago, do Chile, América do Sul. A minha primeira experiência com o Chile foi em 2008, 2009, não estou lembrado, mais precisamente, não, lembro agora, 2010, né? E o objetivo dessa viagem foi a participação num congresso internacional, né, de psicologia analítica, a qual, né, a minha profissão é psicólogo, né? Então eu fui apresentar um trabalho. Então a minha primeira experiência no Chile foi profissional. Eu fui apresentar um trabalho e foi uma experiência bastante interessante, porque eu acho que todo brasileiro, quando está indo pela primeira vez ao Chile e que também nunca teve contato com a neve, como foi o meu caso, a primeira coisa que a gente surpreende é quando o avião está passando por cima da Cordilheira dos Andes. É uma experiência muito bacana e assim, é surpreendente, né? Muitas vezes o piloto pede que a gente não utilize nenhum equipamento eletrônico no processo de descida, mas é inevitável. Todo mundo chega perto da janela e tenta fotografar com o celular ou com suas câmeras, porque realmente a imagem é muito bonita, né? Então você vê a neve, né? Vê toda aquela formação, vê todos os desenhos, né, que se formam por conta do vento, por conta de todas as condições geográficas e climáticas, né? Então você tem ali uma imagem bastante bonita e ela é de fato marcante, né? O Chile é um país, pelo menos na época que eu fui, se eu não me engano, foi quando, gente, eu não vou lembrar o começo, mas foi numa época fria, né, principalmente à noite, né? O vento da cordilheira à noite, ele é bem forte, né? A temperatura à noite chega a 5 graus, né? Na época, pelo menos que eu fui, né? Então, é um friozinho esperto, né? Eu fiquei, né, senti bastante, né, os ouvidos e nariz, o pessoal acha que é engraçado, mas causa dor e é importante que haja uma proteção auricular, né, e com alguma coisa que proteja o nariz, porque as extremidades são as partes mais sensíveis quando entram em contato com o gelo, né, com o vento polar, né, com o vento frio. Então isso é importante. Então, a minha primeira experiência no Chile, ela foi uma experiência curta, ela durou apenas 4 dias, 4, 5 dias, e como eu falei, o objetivo primordial dessa primeira viagem foi a de profissional. Foi apresentar um trabalho, né, uma palestra, e foi muito gratificante fazer essa viagem, né, considerando a parte profissional. Claro, fiz algumas coisas simples, né, eu conheci alguns pontos turísticos, por exemplo, o Cerro Santa Lúcia. O Cerro Santa Lúcia ele tem uma característica muito interessante, né? Se não me engano, ali é considerada a pedra fundamental do Chile, na construção de Santiago, né? Então, todo dia, ao meio-dia, né, um tiro de canhão é dado no topo, né, do cerro. Cerro em espanhol quer dizer morro. E é um tiro que te surpreende, né? Você está ali às vezes conversando distraído, dá aquela pá, aquele pouco, né? Mas é bem legal. Então o objetivo é justamente, né, é como se fosse uma comemoração, uma lembrança de que aquele lugar é um marco, né? E é bem bonito o lugar, você tem uma vista à distância, né, da Cordilheira dos Andes, é um lugar bacana, vai muita gente, quando tem uma visitação forte. É uma subida, mas é uma subida tranquila, e você tem vários motivos, né, ao longo da subida do Cerro Santa Lúcia, que você pode tirar. Tem flores, tem jardins, tem pontos de observação, então é um lugar bem bacana, né? Que mais? Então, assim, que eu lembre, assim, eu posso lembrar em outra oportunidade, né, os outros detalhes dessa viagem, tá? 10 anos depois, eu e um amigo, nós retornamos ao Chile, também em Santiago, né? E, na verdade, foi também uma experiência mais a nível de lazer, né? A nível de diversão, e foi bem legal também, né? Não sei se foram os 7 dias, acho que foram 7 dias de viagem. E como todo passeio, né, pessoal, a gente tem que fazer um bom planejamento, né? Então, o planejamento ele é a garantia do sucesso de qualquer empreendimento. Então, eu fiz um planejamento bacana, né, em termos não só financeiros, como também de locais, de visitação. Eu, particularmente, eu sou muito ligado na parte cultural do lugar, então visitar bibliotecas, visitar livrarias, sempre faz parte do meu roteiro.
Eu visitei a Biblioteca Nacional do Chile, muito bacana, consegui ver. Você vê assim aquela atmosfera, né, do estudo, da acadêmica, né, todo mundo ali, né, envolvido com a aquisição do conhecimento. E eu particularmente eu sou muito sensível a esse tipo de visão, então eu gostei bastante de ter feito esse passeio, né, essa visitação. Né? Que mais? Um outro passeio que para mim foi bem bacana foi visitar o Conte Toro, né? Que é aquela vinícola famosa, né? Produtora do famoso vinho Casileira do Diablo, né? Muito conhecida aqui no Brasil. E é bem interessante, né? Porque é uma propriedade bastante grande, muito bonita, com você vê os varietais, né? Varietais são, vamos dizer assim, é como se fosse assim a uva que dá origem a uma determinada característica de um vinho, né? Chardonnay, né? Merlot. Então você vai vendo os varietais que são responsáveis pela produção desse vinho em particular, né? De cada um. Então você tem, tá tudo divididinho, muito bem organizado. A propriedade é muito bonita, ela tem casas antigas, né? Parecem estilo inglês, se não me engano, é bem bonito o lugar. E você paga um valor para entrar e você tem direito a um guia que vai expondo, vai falando um pouco da história da vinícola e também ao final, você tem o direito de degustar um vinho da casa oferecido, né? Então, bem gostoso, bem interessante. Foram poucas pessoas, acho que no máximo 10 pessoas que vão fazer essa visitação, né? E de grupo, né? Que eu falo, né? E o ponto alto, né? Dessa visita é justamente visitar aonde você conserva esses vinhos, né? Eles são conservados, né, assim, em temperatura fria, né? Como se fosse embaixo da terra, né? Bem fria mesmo. E tive a oportunidade de conhecer o Diablo, né? A Casileira do Diablo, né? Aquela aonde ele se encontra, né? Aonde ele guarda, né, as primeiras garrafas produzidas por essa vinícola. Não sei se não sei se estão disponíveis para venda. Se estão, com certeza elas têm um valor de mercado bastante alto, porque são as primeiras garrafas, né? Então elas estão empoeiradas, tem tudo aquilo, né? Aquela mítica, né? Aquela garrafa antiga que tem valor, né? Então vale a pena vocês visitarem a vinícola, que ela tem muita coisa para mostrar, muitos vinhos ofertados, né? Então vale a pena vocês conhecerem, tá bom? Então essa é a primeira parte assim que eu queria mostrar a vocês dessa experiência com o Chile, né? Em particular Santiago.